de balde ou por acaso. Pai, aqui está a tua palavra. Amém. Eu louvo a Deus por ela. Aleluia. É tão bom, meu Deus, ter a oportunidade de estarmos juntos, em união, em unidade também de propósitos, para nos alimentar da tua palavra. É o melhor banquete que podemos ter. Amém. Não tem nada, nenhuma literatura, nada escrito no planeta que seja tão profundo como a tua palavra. Ela Agora, é a colega, lâmpada vem pra para cá. os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos, Verdade. é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Que seria de nós, meu Deus, seríamos de nós sem a tua palavra, sem os teus ensinos, sem esse alimento, já teríamos sido destruídos. É verdade. E essa palavra, ela vai nessa noite ministrar aos nossos corações e vamos sair daqui alimentados, edificados e fundamentados. Glória a Que o Deus. teu Espírito nos ensine tudo que o Senhor quer nos ensinar Glória a e Deus. nos entregue tudo que o Senhor tem para nos entregar. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Queridos, talvez você já ouviu algumas vezes a história de Jó. Tem 3 momentos dentro desse livro de Jó, que eu já li algumas vezes, cada vez a gente se alimenta mais. Tem 3 momentos que eu acho extremamente importantes. Todos eles são importantes, mas esses 3 são extremamente importantes e eu quero falar sobre eles. É o início, o meio e o fim da história Amém. de Jó. No início nós vemos, né, o escritor aqui apresentando Jó da mesma forma que Deus apresenta para Satanás. Um homem que era sincero. Vocês sabem o que significa a palavra sincero? Alguém sabe? A palavra sincero, ela vem do grego. Havia uma festa na Grécia, parecida com o carnaval do Brasil. E nessa festa, as pessoas usavam máscaras. Só que não eram máscaras quaisquer. Eles usavam máscara de cera. Quando essas pessoas estavam com a máscara, olhavam para elas e diziam que elas estavam com a cera. Quando elas estavam sem máscara, elas estavam sem cera. Ou seja, sincero significa sem máscara, sem cera. É transparente. Tem gente que confunde sincero. Tem pessoas que falam demais e falam tudo sem pensar e dizem: eu sou assim, eu sou sincero. Né? Eu falo na cara mesmo. Sou sincera. Né? E não é sinceridade, gente. Sinceridade não é falar tudo que você pensa na hora. Sinceridade não é falar tudo que você acha que deve falar, tudo que pensa que deve falar, às vezes até sem pensar e sem medir. A Bíblia diz que nós temos que ponderar as nossas palavras. Nós temos que ser, muitas vezes, prontos para ouvir e tardio, diz a Bíblia, no falar. Então isso não tem a ver com sinceridade. Sinceridade é sermos transparentes. Né? Jó era sincero. Né? Jó era um homem sincero. Ele era também reto. Ou seja, quem é reto, né, está em retidão, não está se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. É uma pessoa que vive com propósito. É uma pessoa que tem objetivos, que tem alvos. Quando nós não temos alvos, não temos metas, é a mesma coisa que tentar enxugar o gelo ou jogar pedras ao vento. Era um homem reto, que andava em retidão, temente a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não existe sabedoria sem temor a Deus. Ninguém pode dizer assim: Deus me deu sabedoria, ou fulano agiu com sabedoria, se nas nossas atitudes não existe o temor a Deus. Temer a Deus, acima de tudo, é o que a palavra nos ensina. Aleluia. E desviava-se do mal. Quando a Bíblia diz desviava-se do mal, significa que o mal, ele é posto no nosso caminho. O mal, ele é posto diante de nós, né? O mal não está lá longe, distante, e aí você resolve, vai lá e procura. Não, você vai caminhando aqui reto
e o mal é colocado diante de você. O mal é colocado diante de nós. E a Bíblia diz que nós temos que fugir até da aparência do mal. Talvez você já ouviu um texto que diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém. Quem já ouviu esse texto? Bem? Amém. A Bíblia não fala assim exatamente. A Bíblia diz: aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Porque quando a gente pensa que está tão firme, né, às vezes a gente já está balançando e não sabe. Então, por quê? Porque o mal é colocado diante de nós. O próprio Jesus, quando ele nos ensina a oração por Deus, ele nos ensina a orar, né? Pedir ao Pai para nos livrar do mal, né? Livra-nos do mal, amém, né? Amém. Então ele encerra a oração, né, como tem a história do Malamém, né, que eu imagino que todos conhecem. O menino que disse que a pior coisa na vida dele era o Malamém. Toda vez eu via a mãe dele orando: livra-me do Malamém, né? Não tinha medo do lobisomem, não tinha medo de nada, era do Malamém. Então, desvia-se do mal. Então aqui tem algumas virtudes que são dignas de elogio de Deus perante o diabo. Fora todas essas virtudes, ele era um homem abençoado em tudo. Ele tinha 10 filhos, dos quais 7 filhos e 3 filhas. Os filhos faziam revezamento de banquete, né? A Bíblia diz assim: cada um por sua vez. Então, o primeiro filho dizia: minha vez hoje. Ele dava um banquete. Os homens organizavam tudo, as mulheres não tinham muito trabalho, porque diz que as mulheres eram convidadas, as irmãs eram convidadas, estava tudo pronto. Glória a Deus. Né? E as irmãs eram convidadas. E aí, banquete na casa de um. Hoje foi na casa desse, amanhã na casa do outro, ia fazendo. E Jó, quando dava a noite, antes de dormir, ele orava pelos filhos, guardava os filhos em oração. Era uma família abençoada, uma família bem sucedida em tudo. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento, quando os filhos de Deus vão se apresentar diante dele, vai também, junto com os filhos, Satanás, né? Satanás estava entre eles. A palavra Satanás, que é o nome que deve ser dado realmente ao inimigo, porque tem gente que chama o inimigo de Lúcifer. Ele era Lúcifer quando era anjo de luz. Agora ele é Satanás. A palavra Satanás significa eu chamo ele de príncipe das trevas. Então Satanás, ele vem no meio dos filhos de Deus. A gente já até falou aqui que tem gente que diz: eu estou aqui, estou louvando, eu estou na casa de Deus, eu estou em casa, o inimigo não entra. Se o inimigo tem coragem de ir no céu, no meio dos filhos de Deus, imagina nos outros lugares, né? Então ele anda, como ele mesmo diz. O Senhor pergunta para ele de onde vem. O Senhor não pergunta para ele de onde ele vem, porque não sabia de onde ele vinha. Mas o Senhor queria deixar escrito para que nós aprendêssemos o que o inimigo faz. Ele disse: eu venho fazer aquilo que eu faço, de rodear a terra e passear por ela. A palavra do Senhor diz que o inimigo, ele anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Amém. Se ele tiver uma oportunidade, ele não precisa de uma porta aberta para agir, ele precisa só de uma brecha. Versículo 8, o Senhor então olha para ele e diz: você viu o meu servo Jó? Tem observado o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele. O Senhor repete aquilo que está no início: sincero. Estou no versículo 8, se você puder abrir, porque a gente vai acompanhar algumas coisas. Sincero, reto, temente a Deus, dizendo o mal está falando. Então Satanás diz, é nessa frase que eu quero parar um pouco. Satanás olha para Deus e diz assim: por acaso, ou porventura, ele está te servindo à toa? O diabo, Satanás, ele vai questionar uma coisa que nós devemos parar para refletir nessa noite. Ele vai questionar a motivação que Jó tinha no seu coração de servir a Deus. Qual, e essa é a pergunta que eu quero fazer nessa noite, você não precisa responder para mim, é você e Deus. Amém. Qual a motivação que você tem de servir a Deus? Forte.
Já falamos, né? Há muita gente que diz assim: tem gente que não vem pelo amor, mas vem, ou não vem pelo amor, mas vem pela dor. É praticamente impossível, né? A grande maioria de nós, embora possa não ter vindo pela dor, mas não vem pelo amor. Você não ama quem você não conhece. Quem ama e quem nos amou sem nós termos nem nascido foi Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos ama com falha, sem falha, com problema, sem problema, né? Apesar que tem um salmo que diz, o Senhor diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, encontram, né? Então nós temos Deus aí, né, fazendo uma diferença, né? Se você me ama, eu te amo, mas nenhum de nós amou a Deus sem Ele nos amar primeiro. E a gente passou a amá-lo depois que o conhecemos. Então não tem esse negócio, o fulano veio pelo amor. Não, a gente veio por alguma necessidade, por um convite, por uma pressão, por um problema, por um desafio, né? A questão não é como nós viemos, é por que permanecemos. Qual a motivação que temos em estar na presença de Deus? E aí começa a se colocar o se. Se a situação fosse diferente, nós estaríamos na presença do Senhor? Esses dias eu ouvi um pastor dizendo, só que ele estava pregando, isso é só um minuto, botaram isso na internet, e ele dizia assim: tem muitos crentes, presta atenção que eu vou dizer que isso é forte, tem muitos crentes que são pobres na presença de Deus, pobre financeiramente falando, né? Porque às vezes você tem riqueza de outra forma, mas tem muita gente que não tem, vamos usar o termo, não tem prosperidade financeira e nunca vai ter. Meu Deus. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei impactado. Tem misericórdia. Ele diz: porque Deus sabe que tem algumas pessoas que, se prosperarem financeiramente, saem da presença dele e nunca mais voltam. E eu fiquei pensando, será? Mas faz sentido. Porque tem gente que, se tiver uma oportunidade de ter alguma coisinha, um bem a mais, um dinheirinho a mais, não tem mais tempo para Deus, não sobra mais nada, vai curtir, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então Deus prefere o camarada sem dinheiro na sua presença do que endinheirado longe dele. Isso é fato. Isso é verdade. A motivação do coração, Deus conhece. Deus conhecia Jó a ponto de desafiar o inimigo. E o diabo disse: não, eu sei a motivação dele. Ele não está te servindo por acaso. Estou de olho. O pensamento do inimigo é: eu vou envergonhar Jó. Eu vou mostrar para você que ele não tem essas qualidades todas, não. É muito fácil. 10 filhos, muitas riquezas, o homem mais próspero da região, muitos bens, gados, ovelhas, casa bonita, esposa, tudo que ele quer, ele tem. Então assim é muito fácil, né? E aí Satanás faz um pedido que talvez ele esteja fazendo para o inimigo todos os dias, não para Jó, mas para mim, para você e para outras pessoas. Ele diz assim, versículo 10: porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Como se dissesse assim: ele vai blasfemar na tua cara, Deus. Toca no que ele tem, né? E aí, queridos, nós conhecemos a história, né? Nós poderíamos já ir para o final e saber que Jó, ele permaneceu firme em Deus. Ele não fez o que o diabo queria. Mas e se fosse eu e se fosse você? O que o inimigo toca, ou o que Deus permite, ou até mesmo o que Deus faz para provar se estamos firmes nele com a motivação correta? Nós temos que estar muito atentos, até para não colocar nada nas nossas vidas, nada como pedra de tropeço para a obra de Deus. Amém. Temos que ter um cuidado, porque se a gente colocar alguma coisa, né, com pedra de tropeço para servir a Deus, e a gente diz: Deus, eu quero te servir, eu quero fazer o melhor para ti, Deus às vezes remove a pedra de tropeço. Né? Então,
nossa família, nossa casa, nosso trabalho, os projetos que Deus nos deu, não podem ser o mais importante diante de Deus. Não podem ser o fator primordial diante de Deus. Porque senão a gente não está seguindo o mandamento mais sublime, supremo da palavra, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é nem só o versículo que Jesus disse em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, ou essas coisas que ele falou, vos serão acrescentadas. Você já parou para pensar que a maioria de nós, às vezes, até repete alguns textos sem contexto, sem entendimento? Por exemplo, aquele texto de Paulo, quando ele escreve, e ele diz, a maioria das pessoas até coloca nos umbrais das portas, né? Faz um cartaz e coloca lá escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Esse texto no original, ele diz assim: pode todas as coisas aquele que me fortalece. Mas Paulo usou esse texto, e a gente pode também usar nesse significado, posso, que a maioria das pessoas usam, e é assim que está na maioria das traduções. Paulo usou esse texto quando ele começa a fazer um relato de como ele servia a Deus. Ele diz: eu aprendi a viver na escassez e aprendi a viver na abundância. Eu aprendi a ter falta, eu aprendi a ter o suprimento, a ter a provisão. Eu aprendi a ter e a não ter. Aprendi a viver na ruína, na miséria, no desafio, e aprendi a viver na abundância, na prosperidade. Aí eu posso dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Quer dizer, se tiver, eu glorifico. Se não tiver, eu continuo glorificando. Se Deus abençoar os sonhos que Ele colocou no meu coração e fazer com que eles se cumpram, eu glorifico o seu nome. Mas se não fizer, eu tenho que continuar glorificando o seu nome. Porque o inimigo pode estar perguntando para ele: ele vai te servir porque você já deu um sonho, porque já realizou isso, porque já realizou aquilo. E aí o Senhor diz: então tira tudo, né? Toca em tudo para ver, né? E às vezes o inimigo não precisa nem tocar em muitas coisas para a gente começar a murmurar, começar a reclamar, começar a blasfemar. Às vezes não vai nem longe, mas com Jó aqui o negócio foi muito forte, porque no versículo 12 diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Saiu para quê? Para fazer o mal, para ir atingir o Jó. Ele só queria uma autorização. E aí parece uma coisa louca: como é que Deus autoriza o diabo a tocar nas pessoas? Às vezes a gente não sabe: poxa, como é que Deus permitiu isso? Deus, por quê? E o Senhor está querendo provar até onde vai a nossa fé, a nossa perseverança, qual é a motivação correta do nosso coração. Aleluia! E sucedeu um dia que seus filhos, versículo 13, suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Né? Estavam na casa do primeiro, porque a Bíblia diz que já tinha passado o ciclo dos irmãos, já tinha ido tudo, e começou mais velho. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e os moços feriam ao fio da espada, e eu somente escapei para trazer a nova. E o pior que você vai ver aqui, que só um escapava para trazer a notícia, né? E é só notícia ruim. Só eu escapei para trazer a notícia, né? Primeiro, afetou os bens materiais. Os bens materiais. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Fogo de quem, irmãos? Deus. Deus ainda cooperou com o inimigo. Porque o fogo não foi do diabo, foi de Deus. Deus ainda ajudou o inimigo, né? O destruidor. Fogo de Deus, está aqui na Bíblia, caiu do céu e queimou as ovelhas e os monstros, matou os empregados e os consumiu. Aí só eu escapei para trazer a notícia. Versículo 17: estando ainda este falando, veio outro, e o pior é que assim não terminava de falar, não. O cara estava falando, chegava outro, não dava tempo nem de digerir a notícia, né? Já chegava outro, o inimigo botou, né? Foi
vai assim, numa sequência tremenda. O outro, versículo 17. E diz: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram aos bolsos, feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a volta. Meu Deus. Por enquanto, só os bens materiais. Versículo 18. E estando este ainda falando, veio outro e disse: em cada lugar tinha um que sobrava, né? Estando teus filhos, aí o negócio começa a pegar. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a notícia. Queridos, a gente lê assim rápido, parece um negócio simples, né? Como se não bastasse perder todos os bens, agora de uma vez só, num impacto só, 10 filhos morrem. Meu Deus. 10, imagina o velório, 10 filhos. Que Jó os amava de tal maneira que não conseguia dormir sem orar por eles, sem apresentá-los, sem interceder por eles diante do Senhor. E agora alguém vem dizer que morreram todos. Deus tinha dito que não podia tocar em Jó, mas não tinha dito que não podia tocar nos filhos. Quem foi que autorizou? Diga comigo: Deus. Quem autorizou? Deus. Quarta-feira, a pastora que pregou aqui, né? Ela falou 2 coisas que tem a ver com isso, embora eu não estava pregando sobre isso aqui. Primeiro, né? Deus disse que ia tirar o pai, e ela tinha que fazer a vontade dele e tal. Ela relutou, perdeu o pai. Depois, perdeu o casamento, e segundo ela, Deus tinha falado, né? Não deu ouvido à voz de Deus. Deus também tira. Lá na frente, Jó vai dizer: Deus me deu, Deus tirou. Senhor, é assim mesmo, aleluia. A gente parece que tem um Deus que só nos dá as coisas. Queremos um Deus que só acrescente. Mas o Deus que dá a vida é o dono dela, e Ele também pode tirar. Imagina o impacto na vida desse homem. Quando isso aconteceu, no versículo 20, diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou na terra. Eu sei que nem todos vocês estão acompanhando, mas tem uma outra palavra que termina esse versículo. Qual é a palavra? Se lançou na terra e o adorou. Meu Deus, isso é forte, Senhor, aleluia. Isso aqui é um nível de fidelidade a Deus extremo. Glória a Perdeu Deus. os filhos, não foi murmurar, não foi reclamar, se lançou, rasgou, né, com uma atitude de repúdio as duas coisas, né? Rasgou a sua cabeça, se lançou na terra e o adorou. É forte. O versículo 20, irmãos, é muito profundo. 21, quando ele diz assim: e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. É forte. O Senhor o deu, e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus deu e Deus. Eu não gosto Quando nós pararmos para analisar tudo que temos, porque tem gente que, mesmo servindo a Deus, pensa que o que ele tem é resultado do seu trabalho. Mas é resultado? É. Mas e se Deus tirar o ar que a gente respira por alguns minutos? muito ruim, porque é isso. Se Deus não nos dá o fôlego de vida, se a gente vai dormir vivo, como diz o outro, e acorda morto, Meu pai foi assim. tudo é dele. Por isso que Paulo, com esse entendimento, ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo levanta a sua voz e diz: Senhor, a tua graça me basta. Paulo, mesmo Paulo diz assim: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Aliás, o Deus. morrer é Cristo, o viver É é lucro. lucro. Todo lucro. Porque se eu morro, eu estou com Deus. Se eu vivo, eu estou com Deus, eu estou no lucro. Amém. Tudo é do Senhor, queridos. Nós Glória a precisamos Deus. ter esse entendimento todos os dias. A gente pensa que é por causa do nosso esforço, da nossa habilidade, da nossa capacidade. Isso ajuda a fazer a nossa parte aqui na terra? Sim. Mas sem Deus nós somos miseráveis. Nós não somos nada. Nu. Saí do ventre. Eu saí nu. Alguém aqui já viu aqueles carrinhos de hospital? Ou aqueles carrinhos de necrotério? Ou esses carrinhos também tem em alguns cemitérios, que levam o caixão em cima. Não tem nem motor. Nem brigando, eu quero Deus um carro bem melhor. O último carro que a gente vai andar, nem motor ele tem. Não tem para-brisa, não tem retrovisor, não tem ar-condicionado. A última roupa que nós vamos vestir, a gente nem escolhe. Não. E a gente quer ser alguma coisa a mais e fica brigando muitas vezes por isso. Nu, saí do ventre da minha mãe. Jó já estava pensando, não era nem só nos filhos, mas nele. Ele pensou: o próximo sou eu. Ele faz a oração aqui pensando já na vida dele. O Senhor me deu, a vida do Senhor tirou. O Senhor pode tirar a qualquer hora. Mas uma coisa eu quero dizer: imagina o diabo trincando os dentes. Meu Deus. Imagina o diabo olhando, o diabo vai: é agora, é agora. Primeira notícia, Jó não disse nada. Segunda notícia, Jó não disse nada. Terceira notícia, Jó não disse nada. Ele disse: agora os filhos. Agora vai. O diabo, eu penso do diabo com os demônios: é agora que ele vai negar, é agora que ele vai rejeitar. E o mensageiro chega, perdeu os filhos, morreram todos. E Jó se lança, rasga a sua roupa, e o diabo fica na expectativa: é agora. E Jó levanta a sua voz e diz: bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a O Deus. miserável do diabo. Imagina ele olhando: como é que pode? Isso dito. O diabo fica pensando: tem pessoas que por coisa bem mais simples estão murmurando, por coisa bem mais simples estão negando o Senhor, por coisa bem mais simples estão com palavras que não edificam na sua boca. E esse camarada vai dizer: bendito seja o nome Do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O versículo 22, termina o último versículo do capítulo, diz assim: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quer dizer, nem atribuiu a Deus a perda, nem reclamou da perda. A motivação era correta. Deus não elogiou Jó por acaso, não chamou ele de reto por acaso. Era um homem que andava em retidão. Agora vamos lá para o meio, capítulo 19. Abra a tua Bíblia aí no capítulo 19. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Jó faz uns relatos aqui. Aleluia. Vamos ler desde o versículo 1. Respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma, me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhaste, vergonha não tendes contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Está reconhecendo, colocando: não, o erro é meu. Se deveras vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele se entrincheirou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs treva. Da minha honra me despojou e tirou minha coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou.
e arrancou a minha esperança como uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como de um dos seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda, pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranhavam. Os meus parentes me deixaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como estranho, quer dizer, aqueles que trabalhavam com ele, agora ele virou estranho, vinha a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. Olha o versículo 17, o meu bafo se fez estranho à minha mulher, quer dizer, o hálito dele era terrível, né? E a minha súplica aos filhos do meu corpo, até os rapazes que me desprezavam e levantando-me, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominaram, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele, né? Isso aqui, para traduzir para a nossa realidade, só o couro e o osso, né? Para a gente entender aqui. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia. Imagina aquela coisa. Agora, dente com compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro, foi gravado, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Tudo isso ele termina aqui no versículo 25 dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Eu sei que o meu Redentor, ele fala de tudo que ele estava passando, só o couro e o osso, um bafo terrível que espantava todo mundo, ninguém queria mais saber dele, todo mundo desprezou. Já tinha passado aquele momento da esposa chegar para ele, né, em vez de dar uma palavra de ânimo, de fortalecimento, a sua companheira, a sua amiga, a sua ajudadora, a pessoa que esteve com ele, né, o tempo todo. Ele diz: agora pelo menos vem a minha amada, vem me dar uma palavra. Ela olha para ele e diz: Jó, amaldiçoa logo o teu Deus e morre. Misericórdia. Amaldiçoa teu Deus e morre. Doida para ficar viúva, irmãos. Amaldiçoa teu pensa Deus que é fácil. e morre. Eu sou nova ainda, E Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor Vive. Amém. e que por fim ele se levantará sobre a terra. Isso é uma esperança tremenda no Deus poderoso. Isso é uma confiança inigualável, incomparável. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Todo mundo me deixou, todo mundo me abandonou, mas o meu Deus não me deixa. É como que se nós pegássemos a palavra de Jesus em Mateus, no último versículo, quando ele diz assim, os últimos versículos de Mateus 28, e que portanto me fazer discípulos de todas as nações, de todos os povos, ensinando-os a guardar tudo que tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e eis que estarei convosco todos os dias. Amém. Até a consumação dos séculos. Eis que estarei conosco todos os dias. O Senhor não, a Bíblia diz que Ele nem dorme. A palavra do Senhor diz que Deus dá aos seus enquanto dorme. Enquanto você dorme, Deus está te abençoando. Enquanto você dorme, Deus está mandando anjos para abençoar você. Aleluia! Glória a Deus. Deus não nos deixa, Deus não nos abandona, Ele nunca nos desampara. E Jó conhecia isso na íntegra, na sua essência. Ele diz no versículo 26: depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, eu verei a Deus. Glória. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, não os outros, o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Vamos para a última parte. Amém. É lá no capítulo 42. Muita coisa aqui forte nesse livro. Jó. Capítulo 42, versículo 1. Jó humilhado diante de Deus, depois de não ter mais praticamente força.
O versículo 1 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Aleluia. Essa palavra eu quero profetizar na tua vida. Ô, glória. Amém, recebo. Recebo, O Deus. Senhor tem pensamentos bons para você. Amém, Jesus. O Senhor tem o melhor dos céus. Eu para você. acredito. Amém, O recebo. Senhor tem coisas profundas para a tua Amém, vida, glória para a a tua casa, Deus. para a tua família. O Senhor tem sonhos para realizar na Ô, vida. glória. Recebo em nome de Todos os Jesus. pensamentos, e alguns que Deus já até colocou no teu coração. Aleluia. Deus fez você sentir também. Todos Ô, os glória. pensamentos de Deus para a tua vida, nem deles pode ser impedido. Glória a Nenhum dos Deus. pensamentos de Deus pode Glória ser a impedido. Deus. Amém, O Jesus. versículo 3 diz assim: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei o que não entendia. Coisas para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. O Amém. versículo 5, se eu pegar todos os versículos de todos esses capítulos de Jó, para mim é o mais profundo. Eu prefiro, diferente dessa tradução minha aqui, eu prefiro a tradução que diz assim, no versículo 5: antes eu te conheci, só de ouvir Falar. mas agora os meus olhos te veem. Amém. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Peraí, Jó era justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal e conhecia Deus só de ouvir. Oh, Jesus. Falar. Aleluia. Avalie mesmo. Imagina nós Isso que eu estava que dizendo. não chegamos nesse nível. Como é que a gente conhece mesmo a Deus? Nós conhecemos pelo menos de ouvir falar. Nós temos um entendimento que pelo menos quem ele é de ouvir falar. Porque Jó conhecia só de ouvir falar e foi digno de elogio de Deus perante o diabo. E nós, é tipo dizer assim, Pedro era um homem de pouca fé. Porque Jesus vai andando sobre as águas, Pedro diz: Jesus, eu quero ir ter contigo. Jesus diz: vem. E Pedro caminhou sobre as águas. Mas de repente ele afundou. Pelo amor de Deus, se ele era um homem de pouca fé e andou sobre as águas, imagina nós, que nunca demos nem um passo sobre as águas. Eu nada. Jó diz: eu não conhecia o Senhor, não de estar comigo, não de estar próximo. E aí depois que eu li uma vez esse texto, fui pesquisar ali mais umas 10 vezes o livro de Jó todo, querendo saber onde é que ele esteve com Deus. Qual foi o momento que ele esteve para dizer assim: agora eu te conheço, de estar contigo. Porque na oração que nós lemos de Jó, diz: os meus olhos ainda vão te ver. Lá no capítulo 19, eu ainda verei o Senhor. Os meus olhos ainda verão ao Senhor. E eu imagino que foi exatamente no momento mais crítico, no momento mais terrível da sua vida, no momento de maior desafio, em que já não tinha filhos, não tinha bens, não tinha empregados, não tinha casa, a esposa o rejeitou, murmurou e desejou a sua morte, ele não tinha mais nada, ele estava na cinza. A Bíblia diz que ele, se você for ler o texto, ele pegava cacos de telha da casa queimada, ficava coçando aquelas feridas ali, a pele e o osso, como ele mesmo diz, e agora ele olha para um lado e para o outro, não tem ninguém mais. Mas eu creio que o Deus poderoso, o Deus de glória, o Deus de majestade, quando ninguém mais estava com ele, ele vem e senta ao seu lado. Conosco, como diz Pai. o salmista Davi: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e Aleluia. ouvi. Que Deus se inclinou para mim. É como Jesus Oi. quando recebe, Glória o a servo Deus. dele que foi apedrejado no Novo Testamento, Estevão. A Bíblia diz que Jesus, ele viu Jesus de pé no seu trono. Jesus ficou em pé
à destra do Pai, ele fica em pé para receber Estevão, homem valoroso, varão Aleluia. valoroso. O Senhor Glória a se Deus, inclinou Senhor. para mim. Santo Deus. Deus, imagina, olha para o diabo, Deus coloca o seu dedo na direção do diabo e diz: esse é o meu servo Jó. Grande Deus. Glória a Esse é o Deus. meu servo Jó. Perdeu tudo, perdeu, mas ele diz: bendito seja o nome do Senhor, digno de que eu esteja diante dele. O Senhor esteve com ele. A ponto Glória de a ele Deus. dizer: eu ouvi falar com os meus ouvidos, mas agora tivei os meus olhos. Amém. Por Glória. isso me abomino e me arrependo, ó, e na cinza. Só para encerrar a leitura mesmo, só, o versículo 7 diz: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o Dunamita, Temanita: a minha ira se acendeu contra ti. Aí Deus faz uma comparação, só para você entender, para a gente não ler tudo. Ele faz uma comparação com os amigos, diz assim: Jó passou por isso e não pecou, Não mas blasfemou. vocês fizeram diferente. Agora vocês vão oferecer sacrifício, vocês vão matar bois, vocês vão matar ovelhas e vão levar para ele, vocês vão fazer por ele, né? E eles foram lá e fizeram. E Jó, o que que Jó fazia? Ao invés de abandonar, Jó aprendeu uma coisa que nem estava escrito, mas já era do princípio de Deus. Romanos 12:19, Paulo diz assim: minha é a ira, diz o Senhor, minha é a vingança, diz o Senhor. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal Pelo bem. com o bem. Aleluia. O Senhor ensinando a dar a outra face, ensinando a mostrar o outro lado da moeda. Amém. O versículo 10 diz assim: e o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Glória a Porque teve Deus. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemini, o nome da outra Cássio, o nome da terceira Querem Jabuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu Amém. pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Seja o nome do Senhor. Fique em pé Amém. no teu lugar, vamos orar. Amém. Grande Pai. Glória a Deus.